gente encontra um problema, na verdade, a falta de planejamento do ensaio. Então, o que é que eu vou fazer no ensaio? Então, eu não vou para lá contar piada, eu não vou para lá ficar nas gargalhadas com os irmãos ali, eu não vou ficar contando história, eu não vou falar do meu trabalho, eu não vou falar da minha vida, eu vou ensaiar. Imagina que o Ministério de Louvor é o seu trabalho. Então, assim como você tem um trabalho secular, você tem um trabalho, um serviço, na igreja, com o corpo de Cristo, você serve de uma maneira. E da mesma maneira que você trabalha, ou até melhor, você precisa servir o Senhor. Então, se você vem para um ensaio, você precisa se planejar. Então, principalmente quem é líder de louvor. Então, o que é que vai ter no ensaio? Geralmente você tem uma oração. Para os que canalizam tudo, já tem um momento de devocional, de ministração da palavra, também no momento do ensaio. Mas tem a parte também técnica. Você precisa passar o vocal, como Débora falou. Você tem que aprender qual é a voz que você vai cantar. Tem que passar um instrumental, para não ficar somente uma música com os acordes tocados, mas sem expressividade nenhuma, que é o próximo tema que eu vou falar. Então, planeje o seu ensaio. Se você tem dificuldade de passar as músicas, de cifrar, de trabalhar com a equipe, se você não tem, vamos dizer assim, diretamente um nível técnico suficiente para trabalhar com a equipe, procura ajuda. E hoje, eu acho que a gente é indesculpável, porque o que tem de recurso, o que tem de informação na internet, em YouTube, no Google, é muita coisa que você pode aproveitar. Então, sem falar não só da parte técnica, mas orientação para igrejas mesmo, você encontra muita coisa no YouTube, muita informação legal. E isso é muito importante, a gente procurar esses recursos. Eu não tenho dinheiro para pagar alguém, então eu vou recorrer a alguma coisa gratuita, vou fuçar. Vou fuçar e compartilho com outro irmão, compartilho com os amigos e a gente vai esclarecendo. E foi assim que eu comecei a crescer musicalmente. Não tinha dinheiro, então eu corri atrás. Um irmão na igreja me ajudou a começar a tocar violão. Eu passava com o violão a semana toda, o violão dele em casa. E ele ficava: Tomás, cadê o meu violão? Eu quero meu violão, traga. Eu digo: meu irmão, você já sabe, eu quero estudar. E eu era aquele puxa-saco, chato, né? E eu pegava o violão e passava a semana inteira. Então ele tocava no domingo e eu na segunda pegava. Levava o violão para casa e ele ficava naquele clamor. Mas estude, planeje, voltando para o ensaio, planeje o seu ensaio, planeje o tempo que você vai ter de oração, planeje o tempo que você vai ter de palavra. Se você sabe que você só vai ter 1 hora para ensaiar, então traga uma palavrinha mais curta, traga um momento de oração mais curto que dê para você fazer tudo naquele momento. Então é muito importante você planejar esse ensaio para aproveitar o tempo. No caso da igreja lá de Urucânia, a Nova Vida, a gente no início começou a enfrentar muita dificuldade, porque o pessoal tem uma vida muito corrida. Então, o Cleferson aqui, que é o líder de louvor de lá, ele acorda 5 da manhã, tem que sair 5 da manhã? Tinha antes, né? Tinha que acordar antes, 4 horas, né? Aí agora tá melhor, amenizou um pouquinho, acorda 4h10, 5h30, e tava trabalhando mais perto de casa, mas ainda assim ele chega, que horas? Mais meia-noite? Meia-noite, em média é isso. Então, em que momento ele vai estudar? Trabalhando na faculdade. Então, era a dificuldade. Então, o tempo que a gente tinha para trabalhar com eles era o tempo do ensaio. Para eles aprenderem a música ainda, para depois trabalhar a dinâmica, trabalhar outras necessidades. Então, terminava que a situação ia ficar difícil. Então, a gente parou, vamos parar de ensaiar a música, vamos trabalhar outros aspectos. E o pessoal está começando a corresponder muito bem, muito melhor. Então, mas aproveita o tempo. Então, reduz o tempo para algumas coisas e afunila também para você conseguir ter resultado na parte técnica. Então, uma coisa que a gente pode fazer é você preparar um kit com as vozes, com a cifra. Se, no caso, na sua equipe tem alguém que está começando e está tocando, porque existe a necessidade. Então, se existe uma necessidade de colocar alguém, de você pegar alguém para formar, para ensinar, e ele está começando a corresponder, mas não tem aquela percepção, não tem aquele feeling necessário para tocar, no momento de espontâneo, por exemplo, não pega uma música de ouvido, enfim. Se for um caso assim, se você puder também, grava a música, faz um videozinho. Hoje a gente tem celular, tem WhatsApp, tem Face, tem tudo que é jeito da gente ajudar o outro a ter resultado.
Então grava um vídeo você tocando baixo, se a pessoa que está tocando baixo não toca bem ainda, você está aprendendo, manda para ele a cifra com o vídeo do contrabaixo, a cifra com o vídeo da guitarra, e assim se for necessidade. Então você pode fazer esse kit, então prepara as vozes. Eu não tenho tempo para fazer isso, fazer naquela semana. Tem que parar. Para um dia, junta a equipe, gente, vamos selecionar aqui 5 músicas. Ou 4 músicas para o mês inteiro. A gente vai sentar aqui, a gente só vai cifrar essa música, não vai ter ensaio. A gente vai trabalhar nessas músicas, dividir as vozes, gravar um kit todinho e a gente vai descansar por um mês nesse aspecto. E a gente vai ter um mês garantido aí de músicas preparadas só para a gente ensaiar. Que a gente vai ter o trabalho só de ouvir. Só de ouvir, de pegar o nosso instrumento, dar uma treinada e a gente vai se aliviar. No outro mês, faz a mesma coisa. Então prepara esses kits que vão ser muito importantes para vocês. Você que é líder, divida tarefas. E você que não é líder, se achegue no seu líder porque ele precisa da sua ajuda. Então, divide tarefa. Eu não tenho um ouvido muito bom para cifrar, mas fulano tem. Então, vai cifrar as músicas. Fulana consegue dividir vozes, então você vai dividir as vozes. Então você vai coordenando. Junta a equipe, todo mundo precisa trabalhar. Então o ensaio vai render muito mais. Você toca uma nota por vez só, ainda vem me perguntar qual é a nota. Brincadeira. Então tem essas situações. Então, se você se encontra nessa situação, você precisa de um milagre, né? Precisa orar, meu irmão, para se converter. Então, como organizar um ensaio? Então, você pode fazer isso. Então, se dedique. As músicas, você conhece o nível musical da sua equipe, então você pode trabalhar em cima desse nível. Não queira colocar uma música que está lá em cima, quando o pessoal está no nível aqui embaixo. Então, veja a necessidade. Então, o tempo de passagem de som, que o Fábio falou, é o que eu ia comentar também. Você precisa passar o som. Todo final de semana você precisa passar o som. Todo santo fim de semana. Mas como é isso? Mas já passou o som domingo passado, está tudo certinho ali, mas precisa passar. É importante passar. E quando está passando o som, aí está o baterista ali. E o sonoplasta, cadê o técnico de som não consegue ouvir direito a bateria para deixar ela do jeito que tem que ficar, porque o abençoado do guitarrista está ali. Ou seja, qualquer um, né? O baixista, o tecladista, enfim. O momento de ensaio, de passagem de som, você tem que chegar, cada um fica quietinho no seu lugar. Porque quem tem que ouvir é ele lá atrás, porque ele está ouvindo a resposta toda do instrumento, a resposta toda das vozes, o som inteiro está indo lá. Então ele quer sentir como é que a igreja está recebendo. Então ele precisa disso, desse feedback. Então na hora de passar a bateria, baixo, guitarra, violão, teclado, as vozes, fica tudo quietinho. Espera a sua vez. Então passou a bateria, o baterista se aquieta, porque ficou, né, daquele jeito que ele gosta da bateria. Ele fica naquela secura, naquele desespero, com a mão e pé coçando para batucar. Então segura a peteca aí, vai chegar a hora. Então vai passar o... Então é calma, é uma questão de bom senso. Você precisa esperar a sua vez. Sobre a dinâmica de grupo, né, que eu quero falar também hoje, que é uma coisa extremamente importante. Vocês viram, né, o exemplo aqui do desespero e a calmaria, né, do Beck ali cantando, exemplificando, de como não se deve fazer e como se deve fazer. Então, isso está muito relacionado à dinâmica da música. Então, a música tem dinâmica, a nossa fala tem dinâmica, tudo na nossa vida tem uma dinâmica que está relacionado à expressividade que a música tem. Então, eu acho que todo mundo aqui gosta muito de entrar numa feira de bairro, onde tem fruta, verdura, é um lugar assim apaixonante, né, de estar. Ou só eu gosto? As vendas ali nas ações, na bolsa de valores. Aquilo ali é uma guerra espiritual. É uma guerra de alto nível. Eu não sei como o pessoal aguenta trabalhar a vida inteira, anos e anos naquele lugar. Porque é uma gritaria. É o que acontece quando a musicalidade não tem dinâmica. Quando a música não tem expressão. E eu vou exemplificar, vou chamar o pessoal aqui, para que vocês, o Beck também,
Percebam a bagunça que fica uma música sem essa dinâmica e uma música com dinâmica. Enquanto o pessoal vem, uma coisa importante para você desenvolver é a sensibilidade a outra pessoa, ao outro músico que está ali tocando com você. Então você tem que procurar colocar os seus olhos no único objetivo, de que a música precisa ser uniforme, em volume, na expressividade, que vocês vão ver o que significa exatamente essa expressividade. Então precisa ser sensível a outra pessoa. Se todos os instrumentos estão intensificando, você não vai ficar para trás tocando suave. Você tem que crescer a música, ficar mais intensa com os outros instrumentos. Então precisa acontecer isso. Então imagina numa redação, por exemplo. Você vai escrever uma redação, você sabe que existe uma introdução, as regras, né, para se avaliar uma boa redação. Você tem uma introdução, você tem o desenvolvimento, né? Basicamente você tem a conclusão. A música é da mesma maneira. Então você tem que saber introduzir a música, começar, você tem que saber desenvolver e chegar no ápice da música, e você tem que saber voltar para o repouso e concluir aquela música ali. Então, como eu falei, imagina uma feira, imagina trabalhar naquele lugar lá na Bolsa de Valores, imagina uma central de call center. Então, imagine isso nos instrumentos. Imagine isso, um monte de instrumento fazendo floreio, querendo fazer, pintar e bordar ali, né? Querendo fazer alguma coisa ao mesmo tempo. Imagine a situação. Então vamos tocar ali, para vocês perceberem. Vamos pegar mesmo a música, Renova-me. O Beck vai cantar da maneira correta, tá? E vejam a salada que vai ficar aqui. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu Viu que cada um está fazendo alguma coisa e viajando na maionese de um jeito diferente, né? Tá cada um fazendo uma coisa com uma ideia esquisita na cabeça que não se casa muito bem. Então o que acontece, é exatamente o exemplo. Você está no meio de um povo, todo mundo falando ao mesmo tempo, você fica estressado com aquela bagunça. E como músico, na música você estressa todo mundo que está te ouvindo. Então fica desgastante, fica entediante, fica aquela chatice de você ouvir. E você não permite que a igreja adore, que a igreja louve a Deus, porque está insuportável. Não tem sensibilidade nenhuma. Tá todo mundo, é como se todo mundo falasse gritando ao mesmo tempo. Eu quero falar, e quando ninguém deixa, começa a gritar. Então é mais ou menos assim que funciona. Então essa dinâmica precisa existir. Então vamos exemplificar agora. Estava aqui o Beck cantando direitinho, mas o instrumental destruindo, né? Então vamos acrescentar agora o Beck destruindo também. Libertação, né, na situação dessa. Então, você vê como o Fábio falou ali, né, como o meio de campo fica embolado. Então você termina levando a igreja para longe de Deus e não para perto por causa da sua musicalidade. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente toca, com a maneira como a gente toca. Então, como eu falei, é o nosso serviço. Então se eu não sei servir direito,
E ainda eu faço a bagunça, aí eu não estou prestando um culto de fato a Deus, né? Que é o nosso culto racional, né? Oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A nossa vida aqui, né? Ela precisa ser um culto a Deus. Então a maneira como eu toco também vai ser um culto a Deus. Então eu preciso usar tudo que eu sei para cultuar o Senhor. Então esse cuidado que a gente tem que ter com a igreja, isso é o mínimo de respeito que a gente tem que ter com a igreja. Porque você não vai permitir que uma pessoa trate a sua noiva de uma maneira desagradável. Eu acho que você não vai querer. Eu acho que você vai querer uma pessoa que cuide bem, né? Que trate como se fosse uma princesa. Então a gente também tem que ter esse respeito pela igreja de Cristo. Então não é só uma questão nossa, eu estou com preguiça de estudar. Eu preciso me posicionar mesmo. Posicionar porque a igreja precisa desse respeito, precisa desse cuidado. Cada nota que eu estou tocando fala, sem falar nesse aspecto espiritual, né? O que acontecia, o que a gente vê, Davi tocando uma harpa e libertava Saul, né? Então a gente pode ver instrumentos na Bíblia sendo citados para uma função espiritual. Então nosso instrumento tem uma função espiritual. Então se eu não sei usá-lo da maneira correta, o que é que eu vou atrair? Então o culto é ao Senhor, mas existem pessoas que precisam de salvação, que precisam de cura, né, que precisam de um milagre. E aquilo que eu estou fazendo pode contribuir para que isso aconteça. Amém. Pode não, contribui, né? Amém. Então todo mundo vai cantar certinho, vai tocar direito, vai ver a diferença. Mais agradável, né, de se ouvir, tem esse caminho mais equilibrado de se tocar, né, de conduzir melhor as pessoas, né, isso ajuda, né, você vai conduzir a igreja, lógico que é guiado pelo Espírito Santo, né, mas você guia musicalmente também, tá? A música e a unção, elas vão trabalhar, as duas coisas trabalham juntas, então a gente precisa alcançar esse equilíbrio. O Espírito de Deus já habita dentro de nós, então a gente já tem o Espírito de excelência na nossa vida. A gente precisa ser excelente na música agora. Vou só exemplificar aqui no meu instrumento, porque você precisa conhecer o seu instrumento. É como você querer fazer uma prova sem estudar. Então você vai chegar na hora da prova e vai tirar um 0, né? Se não estudar. Então, quando eu falo de conhecer o seu instrumento, é de você saber os sons que existem que podem ser emitidos através do seu instrumento. Então, a guitarra você vai tocar com palheta, por exemplo, é só um exemplo. Então, se você toca com palheta, você vai ter uma sonoridade diferente se você tocar fazendo ligados. E você precisa desenvolver isso. No teclado tem aquilo que você pode fazer. Você pode fazer no teclado, no violão, no contrabaixo, na bateria, mas você precisa saber o som, reconhecer, identificar o que o seu instrumento pode fazer, para que você use esses recursos para tocar bem, para se expressar melhor, né? Porque isso vai ajudar bastante. Aqui. Então, por exemplo, se eu faço isso aqui, é a mesma coisa.
esse som aqui da palheta? É diferente de eu fazer. Não estou usando palheta. Deu para perceber a diferença do som? Que não tem esse estalado da palheta? Então você tem que descobrir na bateria, você tem que descobrir no contrabaixo, você tem que descobrir no violão, na guitarra, no teclado, na sua própria voz. Você tem que saber explorar o seu instrumento para saber o que é que ele pode te dar. E eu tenho certeza que você vai descobrir coisas que você vai pensar, poxa, eu não sabia que o meu instrumento fazia isso. Então você só é estudar e você vai descobrir esses sons que vai enriquecer muito a sua musicalidade, a sua expressividade na música. Tá? Uma outra coisa importante que todo mundo foge é o metrônomo. Então o Ananias estava ali tocando com o metrônomo. Então sem ele ali no metrônomo a gente ia se perder um pouquinho no tempo. É natural a gente fugir um pouquinho, tá? É natural a gente fugir um pouquinho, mas a gente depois, voltar para o tempo que estava. Isso acontece muito mesmo usando o metrônomo. A gente está tocando, daqui a pouco a gente se empolga e passa um pouquinho, aí, poxa, perdi o tempo. E você vai tocando devagarinho até voltar e pronto, voltou para o caminho. Isso é natural, porque a gente não é uma máquina, né? Então a gente vai falhar na dedução do tempo, né? Na intuição ali, de seguir marcando certinho. Então, é importante você aprender a tocar com metrônomo, estudar sempre com metrônomo para você desenvolver, ajudar. Isso é um recurso para auxiliar a você a ter uma musicalidade melhor. Então, para você não perder o tempo, porque musicalidade, a expressividade não é só essa intensidade de vai e volta, né? Mas é você saber tocar dentro do tempo. Então, você começa no tempo, no 70, né, Nunes? No 70 você corre para o 130. É muito distante um negócio desse. Então você está no 70 e você oscila um pouco para 73, estourando 75, que já está fugindo demais. Aí volta, mas vai percebendo e voltando. Então é importante você estudar, né, essas coisas aí, saber tocar o seu instrumento, como eu fiz ali, você descobrir os sons que você tem, né, de você não somente fazer aquilo ali, mas aquilo que eu fiz, você pode treinar fazendo suave, treina fazendo mais forte. E isso transmite, expressa também melhor a musicalidade. A pergunta dele é que se eu posso reharmonizar, criar uma outra roupagem na música, não é isso? Então, isso não tem problema nenhum, na verdade. O problema é você tocar uma música de um outro jeito e descaracterizar a tal ponto que as pessoas não correspondam. E musicalmente você construir uma harmonia que não fique legal ao ouvido. Então é bom sempre buscar o conselho das pessoas. Vamos fazer assim, vamos tocar assim para ver como é que fica. Então escuta a música do jeito que vocês querem tocar, escuta bem, analisa tudo direitinho, para poder você saber se vai ficar legal mesmo. Então essa questão de você rearranjar a música, trazer uma nova roupagem, a melhor coisa é ouvir o que você está fazendo, para ver se vai ficar agradável. Se ficou agradável, a minha preocupação é essa. Acabou? Então que bom, eu acho que eu fui o melhor de todos. Então é isso, gente. Obrigado aí, espero ter contribuído assim. Isso aí foi só uma brincadeira, tá? Não sou desse jeito, não. Mas obrigado aí pela presença, por me suportar esse tempo aí. Espero que vocês tenham acrescido um pouco, né, a realidade de vocês. E nosso objetivo, como falei lá no vídeo, é abençoar mesmo o corpo de Cristo. A gente trabalha, como eu falei, há muito tempo já com a equipe de louvor. A gente sabe do nosso chamado, do nosso papel e sabe também das grandes necessidades que existem, e espero que essas tenham sido, a necessidade da sua igreja, que a gente tenha citado, para poder acrescentar.